Maia, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez não é de música, nem de canto. Dessa vez é um vídeo sobre jogo. Vou estar falando de dois jogos que eu joguei nos últimos dias, que entraram na minha cabeça, eu comi o jogo, tá ligado? Joguei direto até zerar e foram experiências muito fodas pra mim. E eu vou estar falando hoje sobre esses dois jogos. É... Então vamos lá. Bem, os dois jogos que eu quero trazer hoje são The Last of Us 1 e 2, né, as duas partes. Que primeiro eu quero começar falando que é um sonho realizado meu. Eu sempre quis jogar esses dois jogos desde muito tempo e era uma parada que eu não conseguia, né? Porque assim, tinha só no PlayStation, quando veio para PC veio muito caro, mas eu consegui ter, né, o poder aí de comprar os dois jogos. E, cara, eu passei muito tempo me privando de muita coisa desses jogos. Eu não assisti a série, eu só vi a gameplay do Psycho sobre o primeiro jogo. Só que eu vi daquele jeito, né? Eu botava a gameplay quando eu ia dormir, então eu não assisti direito, sabe, o jogo. Então muita coisa eu não sabia. E eu fazia questão de não saber porque eu sentia que era um jogo que eu ia gostar bastante, tá ligado? Eu gosto dessa parada de apocalipse zumbi, tá ligado? Essas paradas mais pós-apocalíptica também, de sobrevivência. É uma parada que eu admiro, eu gosto de assistir ou de jogar. Então eu sabia que eu ia gostar dos jogos. Por isso que eu me privei de tanta informação e tinha coisas que não tinha como eu evitar, tá ligado? Eu ia acabar sabendo de uma hora pra outra e em lugares que eu não esperava saber, né? Eu já recebi spoilers no Jogando Foda-se, pra você ter ideia. E assim, de qualquer forma, essas paradas não influenciaram na minha experiência, né? Então, eu vou estar falando hoje só da minha experiência, não vou estar trazendo nenhuma análise e eu não vou estar trazendo nenhuma gameplay de fundo do The Last of Us, porque eu não gravei. Eu posso gravar, posso tentar gravar daqui a pouco, né? Mas aí vai ficar pra ver se eu consigo realmente gravar, né? Se eu não conseguir, então vai ter qualquer outro jogo aí de fundo. Mas enfim, falando do primeiro jogo, The Last of Us Parte 1, que é o jogo que você passa a maior parte do tempo controlando o Joel, né? Bem, quando eu comecei esse jogo, eu já sabia, já tinha, a minha memória estava fresca do começo do jogo, né? Porque era sempre o que eu mais lembrava assim dos vídeos do Psycho. Então, cara, foi muito mais tranquilo esse começo de jogo, tá ligado? Eu tava aproveitando muito mais a vibe, sabe? Eu acabei chorando na primeira cena do jogo. É melhor eu falar logo que nesse vídeo vai ter bastante spoiler. Então, por acaso você não viu nada do jogo ou você também tá fazendo que nem eu, né, que quer jogar um dia, é bom que você não veja esse vídeo, né? Veja depois que você jogar os jogos ou ver alguma gameplay do jogo. Então é bom você não ver, caso você não queira receber spoiler, porque eu vou falar muito das coisas que acontecem no jogo, né? Mas enfim, continuando. O começo do jogo eu tava aproveitando muito mais a vibe, tá ligado? Tava sendo uma sessão mais cineminha pra mim, tá ligado? Tava bem da hora. Eu acabei chorando na parte que a filha do Joel morre, que é uma cena muito pesada. Tipo, no The Last of Us aí pro PC, se eu não me engano, é algum remaster, não sei. Na verdade não, mas enfim, eu não sei. Mas é uma cena que é muito pesada, tá ligado? As expressões que ela faz, né? O desespero. Então eu acabei chorando nessa cena. E dali pra frente do jogo foi só, né? Aprendendo as mecânicas, tentando jogar o mais stealth possível, porque eu acho essa parada de stealth da hora, por mais que eu não consiga ser stealth nunca. Mas, cara, foram gameplays, horas de gameplays ali bem tranquilas, tá ligado? E quando a Ellie aparece, eu já fiquei animada, porque a Ellie é uma personagem muito da hora, que eu já sabia um pouco dela, né? Sabia que ela era do mundo woke. Então isso me animou porque eu acho bem interessante, né? Essa parada aí woke, eu gosto dessa coisa woke, né, mano? Eu sou woke. Então fiquei bem animada pra essa parte. Eu pensei que eu ia jogar com a Ellie um pouco antes, mas ficou só lá pra frente.
Mas enfim, o primeiro jogo teve bastante coisa pesada. A morte da Tess, eu admito que já era algo que eu tava esperando, tá ligado? Então não me chocou tanto, não me afetou, porque era uma personagem que eu achava bem da hora, mas que quando a gente chega num lugar onde ela morre, né, eu já esperava, tá ligado? Porque eu já sabia que ela ia morrer por conta da gameplay do Psycho e eu lembrava daquele lugar, então eu já esperava que ela fosse morrer. E acabou que não me afetou tanto, mas lá pra frente no jogo, tá ligado? Teve cenas que me afetaram de uma forma. A morte do amigo do Bill, por exemplo, é uma parada que quando eles encontram o corpo lá enforcado é bem pesada. Me deixou meio com aquele clima mórbido, sabe? Uma parada meio. Mano, não sei explicar, uma parada meio terror no ar, sabe? Não sei. Mas foi uma experiência estranha ver aquilo. E mais pra frente, quando a gente conhece o Henry e o Sam, eu acho que assim. Mano, não lembro o nome do moleque, mano. Acho que é Sam ou Samuel ou Sam. Mas eu sei que o nome do irmão é Henry ou Henry. Henry, não sei a pronúncia, eu falo Henry. E, cara, foram dois personagens que eu simpatizei muito. Apesar de, né, eles terem deixado o Joel pra trás ali numa parte, mas faz sentido o que eles fizeram. Então, foram personagens que eu simpatizei bastante, tá ligado? A gente ficou bastante tempo com eles. E quando o irmão do Henry é infectado e o Henry tem que matar o irmão, aquela parte eu acabei chorando bastante, tá ligado? É uma parada muito triste. Você vê que o seu irmão tava se esforçando tanto pra provar que ele era útil, tá ligado? E nessa acabou que ele foi mordido. E você ter que matar o seu irmão é muito, muito forte. E o Henry acaba, mano, entrando em desespero e logo depois se mata. E, cara, nesse momento foi muito. Foi uma cena muito chocante. Por mais que eu já soubesse que aquilo ali ia acontecer, foi uma parada bem chocante pra mim. E eu tava pensando muito mais na perspectiva da Ellie, tá ligado? Porque ela era só uma criança, por mais que tinha passado por muita merda já, ver aquilo acontecer na frente dela parecia ser com pessoas, né, que estavam ali com ela por bastante tempo. Me pareceu ser uma parada bem pesada pra ela, mas eu sei que a Ellie já passou por coisa, né, pior. Mas enfim, essa cena me deixou bem triste, né? E mais pra frente pro jogo vai acontecendo mais coisas, tá ligado? Fica uma parada muito mais combate, assim, mais vibes, né? Acontecem alguns climões, daí até a parada que a Ellie mata o cara pela primeira vez, né? Assim, ela pega a arma e dá um tiro na cabeça do maluco e foi uma parada bem, bem pesada, mas que eu achei bem corajoso da parte da Ellie, porque naquela hora o Joel poderia muito bem morrer. E eu achei um pouco babaca da parte do Joel, só que também dá pra entender, né, a forma que ele reagiu, porque ele não queria que a Ellie se envolvesse nessas coisas, né, fizesse tais coisas. Então, depois ele acaba aceitando, né, dá uma arma pra ela e tal. Ali foi um momento que o vínculo deles ficou bem forte, né? Teve vários momentos que o vínculo deles foi se fortalecendo mais, tá ligado? Só que esse eu diria que foi um bem, bem forte, mano. Bem decisivo, assim, pra a relação deles, né? Ser o que era, ser o que foi. E, mano, mais pra frente tem aquela parada que a Ellie fala pra ele, né? Quando ele quer deixar que o Tommy leve ela pros vagalumes. Tem que ela fala que não queria que ela ficasse com qualquer pessoa porque isso só deixaria ela mais assustada, né? E esse foi outro momento, né, que o vínculo deles ficaram mais forte, mas que eu acabei me emocionando um pouquinho, não cheguei a chorar, mas eu acabei me emocionando um pouquinho porque, mano, não sei, tá ligado? Por tudo que eles já passaram durante o jogo inteiro, né? O Joel acaba dando uma resposta mais pesada ali, né? Só que depois ele, né, dá uma redimida, mas aquilo ali mostrou pra mim o quanto a ele já confiava no Joel, tá ligado? Já considerava ele uma pessoa muito próxima e eu fiquei com pena da Ellie,
sinceramente. Fiquei muito triste por ela naquele momento. Só que, né, mais pra frente tudo se resolve. E vou estar falando agora do final do jogo, que é quando o Joel impede que a vacina seja feita, porque pra vacina existir, a Ellie teria que ser morta. E aquilo pra mim foi uma parada muito linda, mano. Tipo, de verdade mesmo, tá ligado? Uma parada que é muito moral, tá ligado? Essa parte, mano. Tipo, uma pessoa morrer pra salvar o mundo inteiro, tá ligado? Essa pode ser a decisão mais óbvia, assim, pra se fazer, tá ligado? Só que quando é uma pessoa que você ama, tipo, ama mesmo, tá ligado? Uma pessoa que você quer proteger, essa decisão fica muito difícil, mano. Muito difícil. E no começo, quando eu zerei o jogo, eu fiquei pensando o que eu faria, tá ligado? Se fosse uma pessoa que eu amo bastante. E, cara, eu pensei muito, tipo, no começo eu pensava, não, essa pessoa que eu amo, com certeza ia querer salvar o mundo inteiro, tá ligado? Só que pensando cada vez mais nisso, eu cheguei na mesma conclusão que o Joel, tá ligado? Porque se for uma pessoa que eu amo muito, mano, seria difícil eu viver sem ela, tá ligado? Por mais que o mundo inteiro ficasse normal de novo, ficasse seguro, eu acho que eu nunca ia me esquecer daquele momento e eu ia ficar num arrependimento forte, porque acho que não importa muito o perigo que o mundo tá ligado? Pelo menos nessa ocasião. Se eu tiver com uma pessoa que eu gosto, mano, eu tenho forças pra lidar com as outras merdas, tá ligado? E então foi um ato de amor muito grande do Joel, que eu respeito muito. E ali naquele momento, mano, ele já virou um dos meus personagens preferidos. Porque, porra, pra fazer isso é muita coragem, tá ligado? Muita força. Então, mano, o primeiro jogo eu achei muito mais cinema, sabe? Foi um jogo que me emocionou, só que eu achei muito mais fodástico o jogo, tá ligado? Muito mais fodão, assim, pá, pô, cinema pra caralho, mano, história foda, o jogo foda, sabe? Final foda. Então, essa foi a minha experiência com o primeiro jogo. Eu achei muito cinema, achei muito foda. Mas aí, a gente vai pro segundo jogo, que já, mano, calma. Falar do segundo jogo ainda é meio sensível pra mim, porque eu zerei ele ontem. Então, a coisa tá muito fresca, sabe? Então eu posso acabar chorando aí no meio do vídeo. Eu espero que não, sinceramente, porque eu não quero cortar nada. Mas enfim, o segundo jogo é uma parada que, mano, é uma experiência muito única. É diferente do primeiro jogo, sabe? É uma experiência diferente. As coisas ficam muito mais pesadas. É um ponto pra se levantar. Fica muito mais gráfico, tá ligado? Muito mais violento. E eu acho que isso também se dá ao fato da maturidade, né? Da Ellie e tal. O jogo amadureceu, sabe? Então, as paradas ficam bem mais violentas, bem mais fortes. Tem muita cena bem grotesca, assim, tá ligado? E o jogo inteiro ele se passa numa timeline muito louca, sabe? Tipo, 4 anos depois do primeiro jogo e hora ou outra acaba voltando, né? Tem os flashbacks ali da Ellie de tipo 4 meses atrás, 2 anos atrás, né? Dela descobrindo o que aconteceu de fato, porque quando o Joel tirou ela do hospital, ela não estava acordada, né? Ela estava dopada ainda. Então aparece muito flashback deles dois juntos, né? Do que eles estavam fazendo ali durante o seu tempo em Jackson, que é a cidade que eles vão parar, que é a cidade do Tommy, né? E aparece ela descobrindo, né? O que realmente aconteceu. E ali foi bem pesado. Eu fiquei com dó do Joel, porque faz sentido ela ficar com raiva, sabe? Faz muito sentido ela ficar com raiva, porque, mano, você ser a pessoa imune que traria a cura pro mundo é uma parada muito que eu mesma, se tivesse esse poder, eu gostaria, né, de salvar o mundo, eu acho. Não sei ainda dizer se eu me sacrificaria 100%, né, mas acho que a primeira coisa que eu pensaria seria isso, tá ligado? Pode ser que mais pra frente eu acabe tendo uma decisão mais egoísta,
Só que, enfim, é uma parada que quando você tem, né, esse poder, eu acho que, logicamente, você vai acabar pensando em salvar. Ainda mais quando você não acha que vai morrer, tá ligado? Quando você pensa que vai morrer, fica um pouco mais difícil. Mas ainda você quer meio que salvar o mundo, você quer ser importante, sabe? Tem essa parada de você querer ser importante, querer ser útil, querer ter um sentido pra sua vida, né? Então a Ellie fica muito puta com o Joel, porque meio que esse era o significado da vida dela, o significado da imunidade dela, sabe? Trazer a salvação pro mundo. E o Joel meio que tirar isso deixa ela bem conformada, o que eu dou razão pra ela, mas que eu também não tiro a razão do Joel, tá ligado? Eu entendo os motivos dele e respeito muitos motivos dele e faria igual, né? Mas fica um climão entre os dois. Fica um climão bem bizarro entre os dois, né? Tem a cena lá da festa que tem no bar, né? Que tá todo mundo reunido e a ele acaba beijando a Dina, né? Tem todo aquele climão lá com o velho preconceituoso. Mas é muito paia saber que as últimas palavras, pelo menos eu acho, né? Que as últimas palavras da Ellie pro Joel foi que talvez ela nunca conseguisse perdoar ele pelo que ele fez, mas que ela gostaria de tentar, tá ligado? E, mano, quando você vê, né, o que acontece depois com o que a Abby faz, né? Quem é Abby, Maia? Calma que eu vou falar. O que a Abby faz com o Joel, né? Quando ela, porra, caceta o Joel pra caralho e a Ellie acaba achando o Joel, né? Prestes a morrer e ela não pode fazer nada, tá ligado? Tá ali sendo presa no chão e ela vê o Joel morrer na frente depois das últimas palavras, né, que ela deu pra ele. É uma parada muito, muito forte, mano, muito forte. E eu lembro que quando eu vi isso, eu meio que já sabia que o Joel ia morrer, tá ligado? Eu sabia que o Joel ia morrer, mas eu não esperava que fosse tão rápido. Eu não esperasse que fosse, tipo, no início do game, tá ligado? Aquela cena é muito pesada e muito triste, mano, muito triste, grotesca também, tá ligado? Ver como o Joel ficou, né? O que a Abby fez e pá. Cara, eu só sei que naquele momento eu chorei muito e eu fiquei com raiva, tá ligado? Eu fiquei com raiva, tipo, raiva genuína mesmo, que é o normal, eu acho. Acho que meio que todo mundo que jogou o jogo deve ter sentido uma parada assim, porque, porra, você passa o primeiro jogo inteiro controlando o Joel, vendo toda essa relação do Joel com a Ellie se formar e tal, amadurecer, e depois no próximo jogo, tão rápido, você vê ele morrer, tá ligado? Sem muita explicação. Sem explicação nenhuma, né? Você vê ele morrer e, tipo, a Ellie gritando pro Joel levantar, tá ligado? Mano, nossa, naquele momento eu senti que não dava pra eu largar o jogo, tá ligado? Eu joguei esse The Last of Us 2, eu joguei bem mais que o primeiro, tanto porque, tipo, é um jogo mais longo, mas eu passei mais horas jogando, tá ligado? O primeiro eu tinha bastante pausa, eu não jogava o tempo inteiro assim, tá ligado? Mais pro final que eu fui tendo as gameplays mais maçantes não, né? Mais duradouras assim, né? Fui jogando por mais horas até zerar. Então, o segundo jogo, ele me prendeu, tipo, me prendeu no jogo e eu joguei por horas e horas e horas, tá ligado? Eu achei uma decisão muito arriscada, né, dos criadores de, tipo, matar o Joel logo no começo. Porque matar o Joel, assim, é uma parada muito paia, mas que dava pra você sentir, tá ligado? Não é um bagulho que você já poderia esperar, né? Porque o Joel já passou por muita bosta e ele é o fodão. Só que é uma parada que dava pra você sentir porque, porra, ele, né, impediu a cura do mundo inteiro, mexeu com os vagalumes, tá ligado? Então, não era muita loucura ele morrer, tá ligado? Até que faria sentido. Só que morrer daquela forma, tão rápido assim no jogo, foi uma parada que eu achei bem arriscada dos criadores, né? Porque, com certeza, mano, todo jogador de The Last of Us ficou com raiva, tá ligado? Ficou com ódio. E deve ter gente que dropou o jogo naquele momento, tá ligado? E eu não julgo. Porque você sente muita raiva, tá ligado? Você sente muito aquela cena, sabe? Então, tanto que nas próximas jogatinas não, nas próximas horas de jogo, você fica muito nessa de vingança também, mano, que nem a Ellie. Porque, porra,
O Joel é um personagem muito foda. Então, ali as gameplays com ele em Seattle, por que eu falei desse jeito, mano? Em Seattle, você fica muito nessa pira também de vingança, tá ligado? E tem várias cenas fodas da Ellie, né? A relação da Ellie com a Dina, eu não falei disso, mas já acontece já no comecinho do jogo, antes do Joel morrer, né? Mas a relação da Ellie com a Dina eu achei muito da hora, achei muito fofa. É um bagulho que me cativou também, porque, pra quem não sabe, Maia, lésbicas, tá ligado? Então, eu gostei muito de passar um tempo ali com a Dina, tá ligado? Que você joga ali com a Dina ao seu lado no primeiro dia, né? O tempo inteiro. E, mano, rendeu bastante cenas fofas, tá ligado? Uns momentos bem legais. E a relação dela com a Dina eu acho muito legal. E a relação dela com o Jesse, que é o ex-namorado da Dina, que é amigo da Ellie, é uma relação também muito da hora, tá ligado? Eu acho que eles são bons amigos. O Jesse é um cara bem legal, né? Ele, pô, o cara terminou com a Dina e aí ele meio que já vai pra cima, né? Por mais que essa não seja a intenção dela, né? De roubar. Mas o cara, ele ficou super suave, tá ligado? Ele já sabia. Eu sinto que ele já sabia que a Ellie gostava, né? Da Dina. Então, ele é um cara bem da hora. Um cara que você acaba se apegando também. Porque ali nos próximos dias em Seattle você joga com ele ao seu lado, né? Então é um cara que você se apega bastante, você vai conhecendo mais dele também. Então a Dina e o Jesse são personagens bem legais que você tem no segundo jogo. O Tommy, ele... eu gostei também de ver a relação dele com a Ellie, que ficou bem mais amigável também, né? Tem ali um flashback que ele aparece e tal. Ele também fica junto dela ali em Seattle por pouquinho tempo, mas enfim. Eu gosto da relação deles também, achei bem legal. Tem uma parada que acontece depois que eu vou falar, que ele faz, né? Que eu vou aprofundar um pouco mais. Só que, enfim, falando dessa parte da Ellie em Seattle, tem bastante cenas fortes, né? Aquela cena que ela arranca a informação da Nora é bem... Ali você já vê que a Ellie tava meio que determinada pra isso, apesar de dar um... Mano, é uma parada bizarra, porque ela faz, né? Ela arranca a informação, só que depois ela fica visivelmente abatida, tá ligado? Ela vai fazer o que tiver que fazer, só que ela não tá preparada mentalmente, sabe? Pelo menos é o que eu acho. Então, mano, é muito forte, né, o que ela faz, e depois você vê ela, mano, meio que em choque, tá ligado? Do que acabou de acontecer e tals. E quando, no último dia, né, quando a Ellie vê o Owen e a Mel, e ela mata os dois, ela fica bem mais abalada do que com a Nora, tá ligado? Porque a Mel tava grávida, né? Então a Ellie sabia que a Dina tava grávida, sabe? Então meio que isso pesou muito pra ela e deixou ela muito mal, né? Ela fica tremendo, ela entra em pânico, e é nesse momento que o Tommy e o Jesse aparecem pra salvar ela ali, né? Tirar ela dali. E ela também mata um cachorro, coisa que também aconteceu antes na minha gameplay, porque, porra, é muito difícil ser furtiva nesse jogo, pelo menos eu achei. Então, mano, eu acabei matando uns dogs aí, peço perdão, mas os dogs iam pra cima de mim e não tinha o que fazer, mano. Eu não sabia o que fazer, pelo menos, então eu acabava matando. E... depois ela mata o cachorrinho da Abby. Eu acho que... não é da Abby, talvez seja da Mel, não lembro. Mas enfim, mata um cachorro lá. E isso mais pra frente impacta ela também, dá pra ver no diário dela. Eu não li todo o diário da Ellie, sinceramente, eu li só mais ali pro final. Na minha próxima jogatina, que agora eu tô fazendo a outra num modo mais difícil, pá, eu vou ficar mais atento a esses detalhes, né? Mas enfim, no diário ela fala sobre o cachorro, né? E tal, que ela matou, que ela se sente culpada e pá. Mas enfim, acaba a parte da Ellie ali com a Abby aparecendo e matando o Jesse, né? E encurralando o Tommy. Mano, essa parte do Jesse morrendo, sinceramente eu não senti muita coisa, tá ligado? Eu fiquei mais em choque de ver ele morrer, porque ele morre muito rápido, acontece tudo muito rápido e ele só morre, tá ligado? Ele
leva um tiro na cara e pronto. Meio que é isso que acontece. E eu só fiquei em choque nessa parte e depois chega a parte que eu fiquei com raiva, tá ligado? Eu fiquei com raiva, mas não durou tanto tempo essa raiva, tá? Mas eu fiquei com raiva porque você joga o lado da Abby. Você joga o ponto de vista da Abby. E é uma parada que faz sentido no jogo, né? Pra você entender as motivações dela. E são motivações justas. Sendo sincera, ela tinha motivo pra matar o Joel. Porque o Joel, tanto, né? Ele parou a cura, né? Impediu a cura do mundo. E também matou o pai da Abby, que ia fazer essa cura, né? Que era um dos caras mais capacitados pra fazer a cura. Então ela tinha muito motivo pra matar o Joel, sabe? É meio que justificável o que ela fez, né? Assim, mais ou menos, tá ligado? Pra vingança dela é justificável, mas eu não acho que seria uma parada que o pai dela ia querer, tá ligado? Que ela fizesse. Talvez. Não sei, não posso afirmar nada, mas enfim, paia. Abby paia mataram o Joel porque eu sou time Joel, tá ligado? Time L, time Joel e foda-se. Mas quando eu comecei a jogar o ponto de vista dela, mano, eu fiquei com receio de jogar o jogo, tá ligado? Eu fiquei com raiva, porque eu não queria jogar com a Abby, eu tava com muita raiva da Abby. E então, mano, jogar com ela me fez parar de jogar um pouquinho, tá ligado? Eu ainda voltei a jogar muito depois, tá ligado? Mas no começo da gameplay dela eu jogava só um pouco. E conforme eu ia avançando, eu ia aumentando mais as minhas horas de jogo, né, com ela. Mas cara, a Abby é um personagem que eu não sei dizer se eu gosto dela como um personagem, tá ligado? Eu acho que eu tenho muita raiva dela ainda, só que, mano, ela não parece uma pessoa tão horrível assim, sabe? Ela faz bastante coisa paia, tá ligado? Ela, mano, faz sexo com o namorado da amiga dela, da amiga entre aspas, né? A relação não era tão boa assim, mas, mano, foda-se. Teve traição, o cara era o ex dela, e ela, mano, visivelmente gostava dele. Só que, mano, mesmo assim, paia, traiu, tá ligado? Parceiro, traiu a parceira, né? E a Mel depois fica bem puta com a Abby, né? O que é bem justificável e não vou mentir que eu fiquei bem feliz, né? Quando eu vi ela falando que a Abby era um ser humano horrível. Só que eu acho que a personagem Abby é bem boa, assim, tá ligado? A gameplay dela é muito boa. Eu gostei bastante da gameplay dela. É uma parada mais física, assim, tá ligado? Ela é bem fortona, assim, bem fodona e tal. Então a gameplay dela eu achei bem da hora de jogar. Ainda prefiro da Ellie, porque eu sou suspeito em falar isso, mas eu prefiro a Ellie. Ela é lésbica e tal, e eu também, então foda-se. Mas a gameplay da Abby é muito boa e o desenvolvimento da Abby no jogo também é muito legal. Ela acaba encontrando ali duas crianças que era de um grupo religioso, né, que era inimigo do grupo da Abby, né? E ela acaba tendo uma afeição com essas duas crianças do grupo inimigo, sabe? Que é uma parada que ela não sentiria, né? Mano, é porque é foda, porque são crianças do grupo inimigo, entende? Então o fato de ser criança pesa muito. Porque, cara, será que essas crianças merecem mesmo morrer, tá ligado? Por causa dessa briga de grupos, tá ligado? As crianças não fizeram nada, sabe? Então, meio que não é muito culpa delas, tá ligado? Por mais que muitas das crianças ali mais pra frente se tornavam soldados e tal, né? Já estavam em treinamento pra matar, mas enfim, são só crianças, tá ligado? No fim de tudo. Então, ela acaba tendo uma afeição ali, ainda mais que ela vê, né, uma das crianças levar uma martelada no braço até quebrar, o que é bem pesado, né? Mas, enfim, essas duas crianças aí, que é a Yara e o Levi, são personagens que eu gostei bastante, tá ligado? Eu comecei a gostar mais da Abby, um pouquinho mais, por causa dessas duas crianças, né? O jeito que a Abby trata elas, né? O jeito que a Abby é legal com elas, protege e tal. Eu achei da hora, né? Fiquei ali... Pô, a Abby até que ela é legalzinha, sabe? Mas eu ainda guardo o rancor dela por causa do Joel. Vai se foder, Abby. Mas não odeio completamente o personagem, né? Só que, enfim, é uma relação bem legal. E é bem profunda também a história dessas duas crianças, né? Porque o Levi é um
um garoto trans. E num grupo religioso pós-apocalíptico, isso é bem problemático, tá ligado? Ainda mais aquele grupo que seguia muitas tradições e tal, e o Levi, quando chegam numa idade, né, nessa seita, ó, nesse grupo, eu acho que também pode se chamar de seita, mas eu não vou chamar porque, enfim, vou chamar de grupo religioso. Quando chega numa certa idade, você tem um trabalho, né? Eles te designam um trabalho. Não sei se tá certo falar assim, mas enfim, eles te dão um trabalho que você vai fazer ali no grupo. E a Yara, ela virou uma soldada, né? Porque ela era muito boa com arco e flecha. E o Levi, ele ia ter que virar, né? Uma esposa dos anciões. E aquilo, mano, deixou ele bem abatido. E ele fez uma parada que é meio que contra as regras ali. Não, é contra as regras do grupo, né? Que ele raspou a cabeça, né? Ficou carequinho ali, pá. E, mano, por causa dessa parada, né, toda, o grupo tornou dessas duas crianças inimigos e a Abby protege, né, essas duas crianças do grupo deles, né, e da WLF, que é o grupo da Abby. E é bem da hora a gameplay, né, da Abby com essas duas crianças, a história se desenvolvendo, e mais pra frente acontece bastante merda quando o grupo da Abby invade a ilha, né, desse grupo religioso. E, mano, nesse momento a Yara acaba morrendo, que é uma parada que eu achei bem pesada ali, né? Ela é atingida pelos soldados, só que aparece o Isaac, que é o fodão ali do grupo da Abby, né? Quem comanda. E ele ia matar o Levi também. Ia poupar a Abby, matar o Levi. Ia só mandar uma punição ali na Abby. Mas enfim, a Abby não deixa. E, cara, a Yara, ela acaba num último suspiro ali, dando um tiro no Isaac, matando ele, né? E essa cena eu achei muito pesada, mano, porque o resto ali dos soldados fuzila ela de bala, tá ligado? E o que acaba dando uma abertura ali pra Abby e pro Levi fugir, mas aquela cena é muito pesada, mano. Tipo, o Levi antes, ele tentando falar com a irmã ali, deitada, sangrando, tá ligado? Depois ele vendo a irmã sendo alvejada e depois a Abby fala pra ele focar, tá ligado? Porque eles têm que sair dali vivo. E meio que ele só engole isso tudo e continua, né? Pra sair dali os dois vivos. É uma parada que, mano, não mostrou. Pelo menos, ou eu sou muito cega e burra, né? Mas não mostrou muito também depois o Levi muito abatido. Mas ele com certeza ficou abatido. É porque teve ali, né, também a parada da Abby encontrar o Owen e a Mel morta, né? E ela foi direto pra cima da Ellie, então não teve muito esse tempo pra ter o luto, tá ligado? E depois que tem a briga da Abby com a Ellie, pode ter tido luto, só que não mostrou porque foi a próxima parte do jogo, que é a Ellie e a Dina na fazenda. A Dina tem o filho do Jesse, né? E a Ellie, a Dina e o filhote aí vivem uma vida mais tranquila nessa fazenda, né? É bem calma assim do começo, tá ligado? A gameplay tem a cena bem fofa ali da Ellie com o filho em cima sentados no trator, tá ligado? Dela cantando a musiquinha. Uma cena bem bonita, tá ligado? É um ambiente bem bonito, tem uns momentos fofos ali da Ellie com a Dina. E depois, né, a Ellie acaba tendo um ataque de pânico, lembrando do Joel, né? E lembrando da Abby e tal, lembrando de tudo. Acaba tendo um ataque de pânico e nesse momento, né, a Abby não, você dá pra ver que a Ellie tá bem afetada ainda com essas paradas todas, por mais que tenha passado um tempinho ali, né, que ela meio que largou essa vingança, mas dá pra ver que ela tá visivelmente abalada ainda, ela não consegue dormir, ela não consegue comer, e depois de uns dias chega o Tommy na casa delas e dá uma pista de onde a Abby tá. E, cara, nesse momento, mano, é foda dizer, tá ligado? Porque nesse momento você quer a vingança, tá ligado? Você ainda quer a vingança, você quer que a Abby sofra. E o Tommy também quer muito que a Abby sofra. E é meio foda ele trazer essa informação pra ele, porque a Ellie tava num momento ali, né,
bem abalada ainda, mas tava num ambiente tranquilo, tá ligado? Acho que talvez com o tempo, assim, ela poderia lidar melhor, tá ligado? Acabar passando pela fase do luto e tal. Não sei, mas estar num ambiente tranquilo, assim, com pessoas que você ama, te ajuda bastante nisso. Aí o Tommy acaba dando essa informação. E, mano, naquele momento, obviamente a Ellie não vai deixar passar batido, tá ligado? A Ellie meio que precisa encerrar esse ciclo de uma maneira ou de outra. Então ela vai, né, em busca da Abby. E a Abby, nesse lugar, ela acaba sendo sequestrada, né, junto com o Lev, e são presos ali numa parada de um outro grupo ali, que é meio foda-se, sinceramente, é um grupo meio foda-se, é um grupo bem radicalzinho assim, tá ligado, bem zoado, mas, enfim, a Abby acaba ficando presa ali junto com o Lev, fica um bom tempo ali, né, e a Ellie depois chega, e acontece toda a cena ali da Ellie entrando no esconderijo dos caras e pá, e chega na última parte, que é a praia, né, que a Ellie encontra a Abby e solta a Abby, né, que a Abby tava presa numa pilastra lá, né, num pauzão. Oh, lá ele, meu Deus. Mas a Abby tava presa e, né, a Abby, nesse estado que você vê a Abby, ela tá bem mais magra, tá ligado? Tá, mano, visivelmente bem fodida, né? O cabelo tá curto e tal. Não que ter o cabelo curto signifique que você é fodido, né? Mas só mostra que ela tava bem diferente. E aparece o L não, porra, que L, o Lev. A Abby liberta o Lev também. E, cara, nesse momento eu vi uma parada que no começo eu não queria muito entender, tá ligado? Mas depois eu vi em um vídeo e é uma parada que faz sentido, né? Naquele momento a Ellie quer porque quer lutar com a Abby, tá ligado? Acaba lembrando do Joel e quer ter a vingança dela, tá ligado? Ela até ameaça o Lev ali de matar o Lev caso a Abby não queira lutar, porque a Abby não queria. Mas aí a Abby teve que aceitar, né? Porque senão o Lev ia acabar morrendo e se fudendo. Então, as duas lutam e é uma cena bem paia, tá ligado? Eu não vou dizer que, tipo, tava bem naquele momento, tá ligado? Tava, tipo, finalmente vou matar a Abby, sabe? É uma parada bem deprimente, inclusive, tá ligado? Porque a Ellie tava bem machucada, a Abby tava bem fodida, então não tava sendo uma cena fodástica de nenhuma das duas, tá ligado? A Ellie não tava fodona ali dando gap e nem a Abby. Era uma parada muito deprimente, tá ligado? Era uma parada bem forçada ali das duas, né? E a Ellie acaba chegando num momento ali que tava afogando a Abby arranca 2 dedos da Ellie, coitada. Só que a Ellie desiste de matar a Abby, porque ela lembra do Joel. No momento ali que tá afogando, ela lembra do Joel. E aquele momento, mano, é o momento onde a Ellie decide encerrar esse ciclo de vingança. Só que não matando a Abby. Porque, cara, acho que é meio óbvio que ia acontecer, né? Se a Ellie matasse a Abby. A Ellie mata a Abby, consegue a sua vingança, mas o Lev meio que ia ser arrastado pra tudo aquilo, tá ligado? Porque a Abby e o Lev tinham muito essa conexão já. Então, a Ellie matar a Abby ali, mano, não ia encerrar o ciclo, tá ligado? Não ia acabar. Pode até ser que ela ficasse melhor, tá ligado? Mais resolvida ali, paz, não sei, mas não ia sobrar nada, tá ligado? Tipo, ok, matou a Abby, se vingou, e agora, tá ligado? Vou só voltar a viver normalmente, foda-se. Pode ser que sim, né? No começo ali eu queria que fosse assim, mas realmente faz sentido o que ela fez, tá ligado? E com certeza foi uma decisão muito difícil pra ela, eu acho, né? Mas ela meio que ele entrou no processo de aceitação, né? Ou já aceitou, né? Toda a situação. Mas ela decide não matar a Abby e encerrar esse ciclo de vingança. E após isso, nessa cena eu já tava chorando pra caralho, porque a Ellie tava toda fodida ali na praia, tá ligado? E foi uma cena bem triste pra mim. Eu fiquei muito abatida nessa cena. E depois fiquei pior ainda, porque a Ellie volta pra casa ali da fazenda e não tem mais ninguém na casa, não tem nada na casa. Só no quarto ali que tinha as coisas da Ellie. Tem ali o violão, tem as músicas ali da Ellie, pá. E nesse momento a Ellie toca a última vez o violão ali no jogo, com menos 2 dedos.
Então teve notas que não deu pra ela tocar, porque não tinha como ela tocar, né? Ela tá sem dois dedos. E essa cena foi muito paia, tá ligado? Ver ela tocando, sabe? Tipo, eu achei muito triste. Eu tava muito fodida já nesse momento, tá ligado? E enfim, foi uma parada muito paia pra mim naquele momento, ver a Ellie sozinha ali tentando tocar música, tá ligado? Até que conseguiu um pouquinho, mas é o violão que o Joel deu pra ela, né? E ela deixa o violão ali e vai embora. Eu não sei o que acontece, eu não sei sinceramente se ela volta com a Dina, porque quando ela saiu, a Dina pediu pra ela não sair, né? Porra, você tem agora uma família, tá ligado? Você tem uma vida pra viver e tal, e a Abby não pode ser mais importante que essa família, né? É o que ela fala. Mas aí ele vai mesmo assim. Então a Dina é um personagem de caráter muito forte, assim, tá ligado? Eu não acho que ela vá perdoar tão facilmente a Ellie. Mas eu tenho no meu coração, né, essa esperança, assim, de que, tipo, a Ellie voltou pra Jackson ali, voltou pra Dina, voltou pro filho, né? E meio que estão tentando tocar a vida novamente. Eu acho que vai ser difícil, né, da Dina perdoar de novo, mas eu acho que, acima de tudo, a Dina deve estar feliz com ele ter voltado à viva, tá ligado? Pelo menos é o que eu quero acreditar. Pode não ser o que aconteceu, pode ser que a Ellie tenha ficado sozinha e fodida pelo resto da vida, pode, mas não é uma parada que eu quero acreditar. E também não acho que seja. Mas enfim, ela sai ali da fazenda sozinha e tal, e acaba o segundo jogo. E cara, eu estou, primeiramente, minhas considerações finais. Estou feliz de não ter chorado falando desse jogo aqui no vídeo, porque ia ficar feião pra mim, tá ligado? Não ia ser nada da hora. Voltando aqui pra finalizar o vídeo, eu tive que sair um pouco, mas cara, eu acredito que a Ellie possa ter voltado com a Dina, tá ligado? Mas não é nada confirmado, assim, são só coisas da minha cabeça mesmo que eu quero acreditar. E para as considerações finais, estou impressionada que eu não chorei durante o vídeo, apesar de ter bastante vontade, mas não chorei, consegui segurar. E cara, foi um jogo, a parte 2 foi um jogo, foi o que eu mais gostei, foi bem mais horas de jogo, tá ligado? Eu fiquei bem mais imersa no game, foi uma parada que me acertou bastante, mexeu muito comigo, me ensinou muita coisa. Então, com certeza é um jogo que eu vou levar pra minha vida, tá ligado? E, cara, ainda estou mal com o final. Estou mal, não com o final em si, tá ligado? Mas com tudo, sabe? Toda a parada do jogo, todo o jogo, sabe? Meio que eu tô... Mano, tô mal, tá ligado? Tô mal, chorei muito ontem e do nada, assim, no meio do dia eu acabo chorando de lembrar o jogo, de lembrar do jogo. É bagulho que eu vou levar pra minha vida toda, é um jogo bem profundo e é muito bom. Então, se em algum momento vocês tiverem a oportunidade de jogar o jogo, jogue, que vale a pena. E é isso, cara. Eu acho que falei bastante do jogo aqui, né? Não fiz nenhuma análise muito foda, só fui contando o jogo e as minhas paradas com o jogo, né? O que eu senti e tal. E é um vídeo que eu estou feliz de ter feito, porque eu queria falar muito desse jogo. E estou aqui falando, né, dos dois jogos, né, mas especificamente do 2, estou conseguindo falar bastante, botar pra fora, porque eu precisava. O jogo me abalou muito, fiquei muito triste e ainda estou triste. Vou passar muito tempo triste e talvez eu nunca fique, né, feliz de novo. Mentira, mas para sempre eu vou carregar essa mesma sensação, tá ligado? Eu acho. E cara, ainda vou jogar bastante os dois jogos, eu pretendo platinar os jogos, pretendo jogar a história de novo, perceber mais detalhes. Então pode ser que no futuro eu traga um novo vídeo, mas, né, por enquanto vai ser só isso que eu tenho pra dizer. The Last of Us 1 e 2 entraram para meus top 5 favoritos, né, jogos de todos os tempos. E eu acho difícil alguém tirar eles de lá, algum jogo tirar eles de lá, tá ligado? São jogos muito bem feitos, muito bons e com história muito impactante pra mim, né? Então, são jogos incríveis e esse é o vídeo, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo vídeo aí, quem sabe falando de algum outro jogo ou
né, falando de música novamente, não sei. Mas, por hoje é isso. Falou. Batata, batata, meu pequeno batatinha. Meu batata, batata, batatinha. Que meninão. Aí, esse é meu garoto.